Imagine um homem que, contra todas as probabilidades, se tornou o símbolo máximo da resistência e da luta pela justiça. Essa é a história de Nelson Mandela, um líder que desafiou um sistema de segregação brutal e transformou a dor da opressão em esperança para milhões. Em um país assolado pelo apartheid, Mandela arriscou tudo, sua liberdade, sua vida e até sua própria segurança, para lutar contra a desigualdade racial. Sua jornada, marcada por 27 anos de prisão e uma determinação inabalável, inspirou uma revolução pacífica que ecoou pelo mundo. Neste vídeo, vamos mergulhar na trajetória extraordinária de Mandela, explorando desde suas origens humildes até sua ascensão como um ícone global da liberdade e da reconciliação. Prepare-se para se emocionar e refletir sobre o poder da resiliência humana e a eterna busca por igualdade. Vamos embarcar em uma jornada pela vida de um homem que desafiou a opressão e transformou a história de um país inteiro. Nelson Mandela, nascido em Mvezo, uma pequena vila na região de Transkei, na África do Sul, cresceu em um ambiente tradicional africano, imerso na cultura e nos valores de seu povo. Desde cedo, Mandela percebeu as injustiças do sistema colonial e a segregação racial que viria a se cristalizar como apartheid. Mesmo jovem, ele demonstrou um profundo senso de justiça e a convicção de que todos os seres humanos deveriam ter direitos iguais. Durante a década de 1940, enquanto a segregação institucional se intensificava, Mandela se envolveu ativamente em movimentos de resistência. Ele se juntou ao Congresso Nacional Africano, que lutava contra as políticas opressoras impostas pelo governo branco. O que começou como protestos pacíficos e campanhas de desobediência civil, logo evoluiu para uma luta mais organizada e, em alguns momentos, armada, à medida que a repressão estatal se intensificava. Mandela, com sua eloquência e coragem, rapidamente emergiu como uma das principais vozes do movimento anti-apartheid. Ele defendia a ideia de que a libertação da população negra não poderia ser alcançada sem confrontar diretamente o sistema discriminatório. Através de discursos inspiradores e da mobilização de massas, ele conseguiu unir diferentes segmentos da sociedade sul-africana, que, historicamente, estavam fragmentados por barreiras étnicas e regionais. Durante os anos 1950 e 1960, o governo sul-africano intensificou suas medidas repressivas. Leis arbitrárias, prisões em massa e violência sistemática foram empregadas para sufocar qualquer forma de dissidência. Foi nesse contexto de crescente tensão que Nelson Mandela e outros líderes do ANC decidiram adotar uma postura mais combativa, criando a ala militar do movimento, conhecida como Umkhonto we Sizwe, Lança do Povo. Essa decisão marcou um ponto de virada crucial. A resistência passou a ser não só pacífica, mas também armada, na tentativa de derrubar o regime do apartheid. Em 1962, Mandela foi preso e, após um longo julgamento, condenado à prisão perpétua. Durante os 27 anos que passou atrás das grades, ele se transformou em um símbolo mundial da luta contra a injustiça. Preso em condições severas, sua determinação nunca vacilou. Mesmo isolado, Mandela manteve sua fé na possibilidade de mudança, escrevendo cartas e reflexões que circulavam secretamente e inspirando tanto companheiros de cela quanto a população fora dos muros prisionais. A prisão de Mandela não silenciou a luta contra o apartheid. Pelo contrário, a imagem do prisioneiro de guerra se espalhou pelo mundo, gerando apoio internacional e aumentando a pressão sobre o governo sul-africano. Campanhas de boicote e sanções econômicas foram implementadas por países e organizações que exigiam a libertação de Mandela e o fim do apartheid. A mobilização global, que incluía manifestações, apelos políticos e campanhas de mídia,
foi fundamental para manter o debate sobre a opressão na África do Sul na agenda internacional. Na década de 1980, com o regime do apartheid cada vez mais isolado, mudanças começaram a ocorrer. Internamente, as pressões sociais e econômicas aumentaram, e o governo branco viu sua legitimidade ser questionada tanto pela população quanto pela comunidade internacional. Foi nesse clima de insatisfação que o governo sul-africano, liderado por F.W. de Klerk, iniciou um processo de reformas políticas. Em 1990, Nelson Mandela foi finalmente libertado, um momento que representou a esperança de uma nova era para a África do Sul. Após sua libertação, Mandela trabalhou incansavelmente para promover a reconciliação nacional. Em vez de buscar vingança, ele adotou uma postura de perdão e união, acreditando que somente a reconciliação poderia curar as feridas deixadas pelo apartheid. Esse esforço culminou na realização das primeiras eleições democráticas multirraciais do país, em 1994, que levaram Mandela à presidência. Seu governo, marcado pela ênfase na reconciliação, buscou reparar as injustiças do passado por meio de comissões de verdade e reconciliação, onde vítimas e perpetradores tiveram a oportunidade de expor suas histórias e buscar uma cura coletiva para a nação. Durante sua presidência, Mandela implementou políticas que promoveram a igualdade e a inclusão. Investimentos em educação, saúde e infraestrutura foram fundamentais para melhorar as condições de vida das comunidades anteriormente marginalizadas. Sua liderança transformou a África do Sul em um exemplo de transição pacífica e de reconciliação nacional, servindo como inspiração para outros países que enfrentavam conflitos étnicos e raciais. No entanto, o legado de Mandela vai muito além de suas realizações políticas. Sua vida é uma lição sobre a importância da resiliência, da coragem e do compromisso com a justiça. Mesmo após enfrentar 27 anos de encarceramento, ele nunca perdeu a fé na possibilidade de um mundo melhor. Seu exemplo continua a inspirar líderes e ativistas em todo o planeta, mostrando que, mesmo diante das adversidades mais extremas, a busca pela liberdade e pela igualdade é possível. A trajetória de Nelson Mandela também nos lembra da complexidade dos desafios enfrentados por sociedades profundamente marcadas por injustiças históricas. A luta contra o apartheid não foi uma batalha isolada, mas um processo que envolveu milhões de pessoas, tanto dentro quanto fora da África do Sul. Foi uma luta que mobilizou a opinião pública global, transformou políticas e, acima de tudo, restaurou a dignidade de um povo. O impacto de Mandela se reflete em cada aspecto da sociedade sul-africana e serve como um marco na história dos direitos humanos. Sua habilidade de transformar o ódio em perdão e a dor em esperança é um testemunho do poder que a liderança compassiva pode ter na construção de um futuro melhor. O legado de Mandela continua a ser celebrado, não só por suas conquistas políticas, mas também pelo exemplo moral que deixou para as gerações futuras. Hoje, enquanto a África do Sul enfrenta novos desafios e busca superar as desigualdades herdadas do passado, a memória de Nelson Mandela permanece como um farol de esperança. Ele mostrou que a luta pela liberdade é longa, mas que a perseverança e a união podem, de fato, mudar o rumo da história. Sua história é um lembrete eterno de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da justiça pode prevalecer. A história de Nelson Mandela é uma prova viva de que a luta pela igualdade e pela justiça pode transformar uma nação. Se você se inspirou com essa jornada épica e deseja conhecer mais histórias de superação e reconciliação, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Junte-se a nós na celebração do legado de Mandela e na busca por um mundo mais justo.